Que Deus ele possa abençoar aí poderosamente a sua vida. Eu sei que há uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua edificação nesse dia de hoje, amém? Eu quero ler um salmo, na verdade o primeiro salmo, que é o salmo número 1, né? Aqui tem um texto maravilhoso, uma palavra de ensino para nós, conselhos de Deus para os nossos corações. Salmo número 1, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Esse é um texto maravilhoso, né? Que começa falando aqui como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E hoje eu quero falar sobre o contrário, na verdade, que é como é feliz aquele que segue o conselho do Senhor. Como é feliz aquele que procura obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz orientação para o homem. Deus, ele não nos lançou na terra e nos deixou solto à nossa sorte. Não. Ele é um Deus presente, conforme está escrito em sua palavra. Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele nos deixou conselhos, orientações, mandamentos em sua palavra. E como é feliz aqueles que seguem os conselhos do Senhor. Como é feliz aqueles que debruçam em sua palavra para ler e também para aprender. Eu acredito que a Bíblia Sagrada, ela não é um amuleto. E nós não devemos olhar para as Escrituras Sagradas desta forma. Você não pode ter uma Bíblia em casa apenas por achar que ela vai trazer sorte para você. Não, não. E nem leia nenhum texto da palavra de Deus achando que você vai atrair sorte para você. Isso não vai acontecer. Mas se você ler, procurar entender, e se você obedecer, aí sim você atrairá a bênção de Deus para você e para tudo que está à sua volta. Interessante que os salmos, que são ensinos de Deus também para nós, canções, orações, o livro de Salmo no capítulo 1, número 1, no versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aqueles que vivem, quem é o ímpio? Aquele que vive na impiedade, aquele que ama fazer coisas erradas, ama viver na prática errada e aconselhar as pessoas ao erro e às coisas erradas. Aqueles que não seguem esses conselhos para o erro, para as coisas erradas, a Bíblia diz que eles são felizes. Vivemos numa sociedade ímpia. Vivemos em um mundo em que, infelizmente, como o próprio Jesus disse, que os homens amam mais as trevas do que a luz. E constantemente ouvimos pessoas dando conselhos, ensinando até as pessoas a fazerem coisas erradas. Hoje, através das redes sociais, que há tantas coisas boas, que há tantos ensinamentos bons, né? Porque nós encontramos coisas boas nas redes sociais, mas também há um outro lado podre. Há um outro lado que, infelizmente, pessoas ímpias têm ensinado coisas erradas. Nós encontramos isso, infelizmente, em todas as áreas. Você vai encontrar em todos os setores. Há profissionais bons e profissionais ruins. E a palavra de Deus nos chama a atenção para termos cuidado com essas pessoas que fazem coisas erradas e que ensinam coisas erradas. E a Bíblia diz: é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É feliz aquele que não segue um conselho que lhe leva ao erro, que lhe leva a cometer coisas que vai desagradar ao Senhor, que vai talvez interferir na sua vida, no seu próprio casamento.
Às vezes eu encontro pessoas falando sobre o casamento. E eu percebo que às vezes há uma falha de quem às vezes passa por uma crise no casamento. Que às vezes a pessoa vai abrir o seu coração com pessoas que não têm um bom conselho para dar. Às vezes pessoas vão pedir conselho a pessoas que não vão dar bons conselhos. Certa vez conversava com uma pessoa e ela passando por uma crise no seu casamento, ela disse que já tinha conversado com algum colega e o colega orientou o seguinte: rapaz, você precisa dar uma escapulida, você precisa buscar outro refúgio, outra fonte. Como é ruim a pessoa buscar um conselho em quem não tem um bom conselho para dar. Mas como é bom nós encontrarmos alguém que tem um bom conselho, que nos orienta às vezes quando estamos passando, por exemplo, uma crise no casamento, a lutarmos pelo nosso casamento, a orarmos pelo nosso cônjuge, a fazermos o melhor, a perdoarmos. E querido, você vai encontrar pessoas que vão lhe dar bons conselhos, mas você também vai encontrar pessoas que vão lhe dar um mau conselho. Oriente. E muito cuidado, principalmente com as pessoas ímpias, aquelas que amam o erro, que amam viver na prática do engano. Muito cuidado. Elas podem parecer pessoas boas, agradáveis, muitas vezes vêm disfarçada de outras coisas. São pessoas engraçadas, gostam de contar piadas, mas são de certa forma ímpios que muitas vezes querem nos encaminhar, nos colocar no caminho do erro. Seja inteligente. Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia é uma pessoa que busca bons conselhos. Uma pessoa sábia é uma pessoa que se debruça para buscar orientações em Deus e em sua palavra. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo número 1 fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores. Quem é que você tem imitado? Às vezes as pessoas procuram encontrar alguns ídolos. Às vezes as pessoas procuram ter pessoas como referências na sua vida. Quem é a tua referência? O apóstolo Paulo, um apóstolo, um homem de Deus, ele chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos o nosso maior referencial, que é Cristo Jesus. Mas não é errado nós temos pessoas no nosso meio que sejam exemplos para nós. Não é errado encontrarmos pessoas que nos deixam referenciais. Há filhos que têm bons pais como referências, mas há filhos que têm pais ruins como referência. Quem é a tua referência? Quem são as pessoas a qual você tem imitado? Procure imitar pessoas com boas condutas. A orientação aqui da palavra de Deus que é feliz aquele que também não imita a conduta dos pecadores, ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado. Aqueles que amam trair, amam adulterar, aqueles que amam talvez um vício, amam a mentira, amam o engano, amam tirar vantagem de tudo, proveito de tudo, dá o jeitinho brasileiro. Não imite a conduta de um pecador. Talvez alguém que seja arrogante, soberbo, que goste de tirar vantagem de tudo. Não imite. Procure ter o seu maior referencial a pessoa de Cristo. Mas nós podemos e iremos encontrar à nossa volta pessoas que podem nos deixar bons exemplos de como procedermos. Podemos encontrar no nosso meio, talvez na nossa família, na nossa congregação, pessoas que são exemplos no trato bem, como maridos, como pais, como pessoas de bem na sociedade. Procure imitar a conduta de boas pessoas, mas não imite a conduta dos pecadores. É feliz quem não segue o conselho dos ímpios, é feliz quem não imita a conduta dos pecadores, e é feliz quem não se assenta na roda, algumas traduções diz escarnecedores
ou zombadores. Aqui, claro, não se refere a nos reunirmos às vezes com pessoas boas, onde podemos dar boas gargalhadas, sorrirmos, às vezes contarmos piadas. Não há nada de errado com isso. Há erro quando são piadas imorais que desagradam ao Senhor. Há erro quando nos encontramos com pessoas que se reúnem para zombar de outras pessoas, para falar mal do próximo. Aí sim é erro. Isso é sentar-se na roda de escarnecedores. Onde estão os escarnecedores? Ih, querido, estão em todos os lugares. Às vezes, na nossa própria igreja. Às vezes, na nossa própria família. No ambiente de trabalho. Na vizinhança. Na escola. Na faculdade. Em tantos lugares. Não se assente com pessoas que amam zombar das outras, que amam falar mal das outras pessoas, que amam escarnecer do que é santo, do que é puro, que é a palavra de Deus. Então, querido, eis orientações da palavra de Deus. No versículo 2 diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Que a nossa satisfação não esteja em estar com pecadores ou zombadores. Que a nossa satisfação esteja em adquirirmos a sabedoria, em meditar na lei do Senhor, seja de dia ou seja de noite. Que a sua satisfação esteja em conhecer o Senhor, aquele que te ama, aquele que tem bênçãos para você. E você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus ele permite você desfrutar. Do seu ambiente familiar, com bons amigos e com tantas coisas que a Bíblia nos permite e que não é pecado. Tá? Você pode ser feliz sem pecar. No versículo 3 diz assim: esse que tem a sua satisfação na lei do Senhor, esse que é feliz por meditar na palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é como árvore plantado à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Interessante que a palavra em outros textos também compara aquele que teme ao Senhor como árvore. Isso é algo muito profundo. E aqui nesse versículo 3 diz: árvore plantada junto a ribeiros de água. Uma árvore plantada junto a um ribeiro de água é uma árvore que ela não morre. Interessante que o texto fala que nem as folhas vão murchar. Por quê? Porque ela vai poder adquirir sempre do solo os seus nutrientes necessários para se manter viva. Mas também tem um entendimento aqui, que dá o seu fruto no tempo certo. Mesmo aqueles que temem ao Senhor, eles não dão fruto constantemente. Porque somos como uma árvore. E a árvore ela dá fruto, mas no tempo certo. Então aguarde o tempo certo para você poder dar fruto. Algumas pessoas ficam em dúvida: pastor, se eu entregar minha vida a Jesus hoje, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que abandonar? Entregue sua vida a Jesus hoje e aguarde que os frutos eles virão no tempo certo. Gálatas capítulo 5 fala muito bem sobre isso. Frutos da carne e frutos do Espírito. Ninguém adquire os frutos do Espírito da noite para o dia. Leva-se um tempo. Em cada estação, em cada tempo que vivemos com o Senhor, nós vamos adquirindo frutos. Amém? É assim que a palavra de Deus ela diz: árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso quer dizer que quando nós estamos no Senhor, nós somos como uma árvore e Ele é como essa fonte de águas que nos mantém vivo e que nos mantém sempre com os nutrientes necessários para nos mantermos firmes na sua presença. E a Bíblia diz mais: e tudo o que fizer há de prosperar. Aqui é uma promessa. O que fizermos para o Senhor, o que fizermos sob a direção dEle, o que fizermos sobre a aprovação dEle, certamente irá prosperar. Vai dar certo. No tempo, claro, certo. Amém, querido? Mas a Bíblia também diz que não é o caso dos ímpios.
daqueles que vivem na impiedade. Por que não é o caso deles? Porque eles são como a palha que o vento leva. Uma pessoa ímpia, ela é levada pelo vento. Já ouviu aquela música, deixa a vida te levar, vida leva eu? Não cante essa música não, porque ela não é para você. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que nos guia pelo um caminho de prosperidade. O ímpio, o pecador, o que vai para o inferno, esse é guiado pelo vento. Porque ele está à mercê do mundo. E é como a palha, a Bíblia diz. A palha, o vento vem e leva. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. O vento leva, ele se passa. Então, querido, os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento leva. E o versículo 5 diz: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Aqui traz algo profundo e verdadeiro. Nós vivemos num mundo injusto, bem verdade é. Injusto porque pessoas fazem coisas más e muitos escapam disso. Muitos têm se livrado da justiça terrena. Mas haverá um dia em que todos terão que se apresentar diante do juiz supremo. E quando todos se apresentarem diante dele, aí, querido, ninguém vai ter como escapar. Porque diante do supremo juiz, os ímpios não resistirão. Eles serão julgados. E o julgamento será o lago que arde com fogo e enxofre no inferno. Alguns ímpios são livres dos julgamentos terrenos aqui nessa terra. Mas haverá um dia, quando estiverem diante do juiz supremo, aí não terão para onde correr. Por isso que hoje os ímpios precisam se converter a Cristo Jesus, porque receberão perdão dos seus pecados e terão um advogado chamado juiz ou Jesus, que poderá interceder por eles. Mas os ímpios não. Os ímpios que não se arrependerem, eles não irão resistir diante do juízo. E a Bíblia diz que nem os pecadores irão permanecer na comunidade dos justos. Vivemos num tempo hoje em que pessoas justas e ímpias podem trabalhar na mesma empresa. Vivemos num tempo hoje em que em famílias há pessoas justas e pessoas ímpias. Vivemos num tempo hoje em que na igreja há pessoas justas e há pessoas ímpias, ao joio e ao trigo. Ainda podemos permanecer, de certa forma, juntos, mas tendo muito cuidado. Mas haverá um tempo em que haverá essa comunidade do Senhor, lá na eternidade, onde Ele vai separar os justos do ímpio, o trigo do joio. Um dia isso acontecerá. Então, querido, como é feliz aquele que segue os conselhos do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, que esta palavra queime no seu coração. Você que não entregou sua vida ainda ao Senhor Jesus, entregue agora, aí onde você está. Faça uma oração, peça perdão ao Senhor. Se você estava afastado, volte. Deus te abençoe poderosamente.